Convidar você a abrir a sua Bíblia. João capítulo 4, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. Quero falar nessa manhã, queridos, eu quero usar alguns versículos. Se você trouxe sua Bíblia, que você possa estar com a sua Bíblia, nós vamos passear um pouco na palavra de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre alguns encontros que o Senhor Jesus teve proporcionado. Mas esses encontros, eles também tiveram propósitos. E encontros, quando nós temos encontros com o Senhor, Ele tem sempre um propósito. Você tem que entender isso. E você não pode perder nunca isso. Entender que todos os encontros que nós temos com o Senhor, há um propósito dele nesse encontro. Amém? Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 1, diz assim. A partir do verso 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que o Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a água eterna, da vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes a verdade. Amados, aqui nós temos que entender o que está acontecendo. Jesus sai de uma cidade e está em direção a outra cidade. E o caminho que ele deve andar não seria por esse caminho, mas aí ele faz questão de passar por Samaria. E ali tem um poço. E ele chega ali nessa hora, era 6 horas da tarde, horário em qual as mulheres tinham que ali tirar água. Ele fica parado ali, envia os seus discípulos para irem comprar alimentos e fica sozinho parado em um lugar. Olha como que Deus faz as coisas, como que Jesus faz as coisas quando Ele quer ter um encontro com alguém. Num lugar que não era provável ele estar, que não era a hora para ele estar, porque aquele horário era o horário na qual as mulheres tinham que ir ali para pegar água. Ele, sendo um judeu, parado no lugar, vem uma mulher samaritana, na qual ele também não poderia conversar, não deveria conversar, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mais um detalhe, sendo ele um mestre, não deveria estar sozinho naquele lugar conversando com uma mulher. Mais um outro detalhe, uma mulher que já tinha 5 maridos, a reputação daquela mulher não era das melhores, mas ali estava Jesus, parado, na hora, 6 horas da tarde, no lugar que não era para ele estar, no momento que não era para ele estar. Tudo dizia não. Aí até para os religiosos de plantão seria: ele não deve estar ali. E aí ele prepara tudo isso, envia os seus discípulos, fica sozinho naquele lugar. E aí vem a mulher ter um encontro. Jesus preparou aquele encontro com aquela mulher. Nós não iríamos preparar aquilo, nós iríamos rejeitar, nós os religiosos.
nós, aquele que julgamos. Mas ali estava Jesus. E quando chega aquela mulher, ele fala assim: me dá de beber. E aí vem a conversa de Jesus com a mulher. É o mestre. Ele sabe como nos pegar. Ele sabe como nos abraçar. E entra naquela conversa: me dá de água. Olha, mulher, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água para mim. E do seu interior fluiriam águas. E ela começa a conversar com ele. Olha, queridos, como que Jesus faz as coisas. Olha esse encontro preparado por Jesus. Eu quero falar sobre alguns encontros, mas eu quero falar sobre alguns encontros com propósitos. Eu creio que Deus trouxe você aqui nessa manhã para ter um encontro pessoal com Ele. Porque às vezes nós achamos assim: eu encontrei Jesus, eu fui até Jesus, Ele preparou todo o ambiente para ter um encontro com você. Ele preparou o dia, assim como Ele preparou para essa mulher. Ele poderia estar em outro caminho, Ele foi por aquele caminho. Não era suposto Ele estar ali, Ele estava ali. Ele poderia muito bem chegar ali e falar para os seus discípulos: tira a água daqui que eu estou com sede, vamos para outro caminho. Ele prepara todo um ambiente dizendo para os seus discípulos: vão, me deixem aqui, sozinho, para ter um encontro com essa mulher. Amém? Então eu quero que você grave isso. O primeiro encontro que eu estou falando é com a mulher samaritana. Pegaram isso? Primeiro encontro, mulher samaritana. Agora eu quero falar de uma outra mulher. Essa mulher, talvez você já ouviu falar muito dela também na luz da palavra. Lucas capítulo 8, verso 1. Lucas capítulo 8, verso 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram, o que, queridos? Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eita. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. E aqui eu quero falar dessa mulher aqui, Maria Madalena. Uma mulher na qual teve um encontro com o Senhor. Uma mulher que era possessa, que era, aos nosso linguajar cristão, endemoniada. E tinha com ela, acompanhavam com ela 7 demônios. Você imagina uma pessoa com um demônio? Consegue imaginar uma pessoa com um demônio? Consegue não? Agora você imagina a pessoa com 2 demônios? Consegue imaginar? Sim ou não, igreja? Agora você consegue imaginar uma pessoa com 3 demônios? Vocês estão bom, hein? Agora vocês conseguem imaginar uma pessoa com 4 demônios? Literalmente endemoniada. Pode falar desse jeito, né? Essa pessoa é endemoniada, tem 4 demônios. E agora uma pessoa com 5 demônios, 6 demônios, 7 demônios. Você consegue imaginar a vida de uma pessoa literalmente endemoniada? Essa pessoa provavelmente não teria, com certeza não teria paz. Não sabia o que era ter paz, o que era dormir em paz, o que era ter uma vida com saúde. Mas sim uma pessoa perturbada. Uma pessoa que é endemoniada, queridos, ela não tem controle sobre o seu corpo. Provavelmente essa mulher, Maria Madalena, não tinha controle sobre o seu corpo. O demônio fazia o que queria com ela, expunha ela, colocava ela para que todos pudessem ver. Agora imagina comigo, viaja comigo nesse tempo, uma mulher que não tinha direitos. Queridos, nesse tempo começa-se a contar assim: olha, primeiro
o homem, o chefe de casa, se ele tivesse primeira filha fosse mulher, segunda filha fosse mulher, terceira filha fosse mulher, não se contava. Primogênito era o primeiro homem que nascia. E aí vinham os filhos homens, depois vinham os camelos, as ovelhas. A mulher era a última a ser contada. A mulher não tinha direito. Se você for para a luz da palavra, você vai ver que é João, filho de Pedro. Os homens eram contados, as mulheres não eram contadas. Agora imagine uma mulher possessa, endemoniada, ela era rejeitada pela sociedade, exposta pela sociedade, ela não tinha direitos de entrar em vários lugares. Isso sendo uma mulher. Agora imagine uma mulher endemoniada, totalmente rejeitada pela sociedade, usada pelo capeta. Essa daqui é essa mulher chamada Maria Madalena, da luz da palavra de Deus. Vocês estão comigo? E Jesus teve um encontro com essa mulher. E no primeiro encontro que Jesus tem com essa mulher, ele liberta essa mulher desses 7 demônios. No primeiro encontro que ela teve com Jesus, Jesus a libertou. Estão comigo? Então nós temos aqui quem? Primeiro foi quem? Jesus, né? Maritana fala. A segunda foi Dalena. Amém? Agora eu quero falar de um terceiro encontro. E quero falar de novo de endemoniado. Eita, hoje vocês vão sair daqui com medo, hein? Ninguém vai dormir. Eu quero falar sobre o endemoniado de Gadareno, ou de Gadara. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Capítulo 5 agora, por favor. Quando chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do que, queridos? Espírito imundo, que vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-os para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Aí, queridos, nós temos aqui Jesus chama os seus discípulos e fala assim: vamos para aquele outro lado lá. Nós estivemos na Israel, queridos, e
da margem da que nós estávamos, ao outro lado, dá para se ver Gadara. E na realidade o mar aqui que se fala, ele não é um mar, ele é um grande lago, cercado por montanhas. E é interessante que porque aquele lago, queridos, ele não tem, é parada, a água é literalmente parada, não existe onda, porque você não está num mar, você está num lago cercado por montanhas. Então, uma tempestade desta maneira, para assustar uns pescadores, literalmente tinha que ser alguma coisa espiritual. E você consegue ver Gadara do outro lado. E aí isso é espiritual, porque quando Jesus colocou, vamos para aquele lado, é porque Jesus já tinha um encontro preparado com esse homem, esse endemoniado. E quando ele vai para aquele lugar, o inferno se levanta, o mundo espiritual se levanta, querendo impedir que Jesus, junto com os seus discípulos, chegassem àquele outro lado, na qual tinha um encontro preparado com aquele homem, para trazer libertação àquele homem. Agora, imagina comigo também, novamente, uma pessoa com um demônio deve ser terrível, não é verdade? Yes. Uma pessoa com 7 demônios, então, igual Maria Madalena, deve ser terrível. Yes. Agora imagina uma pessoa com mais de 2.000 demônios. A palavra de Deus aqui nos diz que esse homem não dormia. Ele andava no cemitério, no meio dos sepulcros, no meio das como é que fala? Catatumba? Túmulos. Andando no meio daquilo lá, se cortando. Tentaram muitas vezes amarrar aquele homem, prender aquele homem com correntes, e nem as correntes seguravam aquele homem. Provavelmente aquele homem devia até mexer no meio daqueles túmulos, mexendo naqueles corpos. Essa era a vida daquele homem. Rejeitado, abandonado, largado. Ninguém queria uma pessoa daquela. Consegue imaginar uma pessoa dessa, suja, abandonada, fedida, toda ferida, toda machucada, possessa por mais de 2.000 demônios? E quando aquele endemoniado, aqueles demônios veem Jesus, vão até Jesus, e a primeira coisa que eles fazem quando vê Jesus, o que é, queridos? O adoram, se prostram e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha a autoridade que existe em Jesus. E aquele homem é liberto de 2.000 demônios, uma legião de demônios. E Jesus preparou aquele dia para encontrar com ele. E não importa a distância, não importa se daqui até lá existia um lago, um mar. Não importa se daqui até lá houve tempestade. Não importa se daqui até lá existe um obstáculo. Jesus foi. E foi enfrentando tudo, passando por tudo, para chegar até aquele homem que era abandonado, rejeitado, colocado de lado, principalmente pelos seus familiares. A família já tinha rejeitado, a família já tinha abandonado. E lá vai Jesus, passa pelo mar, passa pela tempestade e vai em direção àquele homem, para trazer libertação àquele homem. Por quê? Porque Jesus tinha um encontro preparado com aquele homem. Amém? Então vê se você está marcando. Ô gente, escreve as pregações aí, vai colocando, acompanhando, faz bem. Então vamos lá, você que está anotando. O primeiro encontro foi com... Então tá? Vocês falaram, ninguém falou nada. A samaritana. O segundo com Maria Madalena. O terceiro com o endemoniado de Gadareno. Agora vamos para um quarto encontro. E esse aqui também é muito conhecido. Saulo de Tarso. Atos capítulo 9, verso 1. Atos 9, 1.
E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontraste alguns destes do caminho é aqueles que seguiam a Cristo, tá? Eles eram considerados e chamados o do caminho. Quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou com resplendor de luz do céu. Caiu em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não viu a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Aqui nós temos Saulo, conhecedor do Torá, da lei, naquilo que ele achava que era certo. O cristianismo começa a crescer, e Saulo era aquele que perseguia os cristãos, que prendia os cristãos, que participou da morte de alguns cristãos. E aqui ele pega uma autorização do sumo sacerdote para ir para uma direção e ali perseguir os cristãos, para prender e colocar na prisão. E nesse caminho, enquanto ele está indo, quem aparece para ele? Jesus. E aí ele tem um encontro com Jesus. Ele fica cego e escuta a voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele estava perseguindo os cristãos ou a Cristo? Quem que ele estava perseguindo aqui? Os cristãos. Ele não estava perseguindo Cristo. Então, queridos, todas as vezes que perseguirem você, que crê em Jesus Cristo, que confessa Jesus Cristo, não estão perseguindo a você, estão perseguindo o próprio Cristo. Se você está fazendo a obra de Deus, se você está falando do amor de Deus, se você está pregando a palavra, não é a você que eles estão perseguindo, mas o próprio Cristo. E aqui Cristo chega para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí ele diz: Senhor, naquele caminho, naquele lugar, naquele momento, observe o caminho, o momento que Jesus marcou o encontro com uma pessoa que era o mais improvável de acontecer, o mais improvável de ser um homem usado para pregar o Evangelho, o mais improvável de um homem para ter um encontro com Cristo, segundo a minha opinião, e acredito também que segundo a sua opinião. Se tem alguém que está nos perseguindo aí fora, queridos, sabe o que nós vamos fazer? O que a gente faz? Levanta a mão e fala: Senhor, não permita que ninguém toque no ungido do Senhor. Manda fogo, corta a cabeça dele, corta a mão, corta pé, corta tudo. Yes ou não? Só tem santo nessa igreja. Só eu que ia orar desse jeito, né? Tá bom, conheço vocês. Se tem alguém que está te perseguindo, queridos, alguém que está perseguindo a igreja para fechar a igreja, para colocar as pessoas na prisão, o mais improvável que tinha para ter um encontro com Cristo seria esse homem, Saulo de Tarso. Mas Jesus não trabalha dessa maneira, graças a Deus, porque senão nem eu estaria aqui hoje. Eu seria a pessoa menos improvável há uns 10 anos atrás para estar pregando o Evangelho. Tá bom, 20, 30. Chega. E eu creio que muitos de vocês que aqui estão seriam menos improvável de estar sentado aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. É verdade? Mas ali aquele homem que está indo perseguir a Cristo, Cristo fala: vou ter um encontro com você. E ali tem um encontro com ele, deixando ele cego, cegando ele para tudo aquilo que ele achava que era verdadeiro, para tudo aquilo que ele achava que era certo, para mostrar para ele o que era realmente verdade e vida. Amém? Vamos lá, primeiro encontro com samaritana. Fala, samaritana. O segundo, o terceiro, gadareno. O quarto,
Meu Deus, vocês estão bons, hein? Agora, queridos, por qual motivo eu aceitei a Cristo, ou Ele me aceitou? Por qual motivo Ele marcou o encontro com você? Com qual motivo Jesus prepara toda essa estratégia dele? E olha que Cristo, queridos, Ele faz algo por uma vida. Ele prepara situações por uma vida. Por uma vida, Jesus muda o percurso da sua viagem. Por uma vida, Jesus para em um lugar e espera a hora certa para ter um encontro com essa pessoa. Esse é Jesus. Por uma vida, Jesus enfrenta uma tempestade. O que Jesus fez para ter um encontro com você? Qual? O que Ele fez? Aonde foi seu encontro com Jesus? Em qual circunstâncias foram os nossos encontros com Jesus? Maybe você nunca ouviu falar de Jesus e você está aqui pela primeira vez. Ou você já escutou falar de Jesus e você está aqui hoje. O que eu estou fazendo nesse lugar? Seria um lugar menos improvável para você estar num domingo pela manhã, sendo que você poderia estar dormindo, sossegado. E algo despertou você e falou: eu vou para a igreja hoje. Alguém pode ter convidado você e talvez tanta pessoa insistir e falar: eu vou lá, e pelo menos ele vai parar de me convidar. Talvez seria o lugar menos improvável que você acha que você deveria estar. Mas Jesus marcou esse dia para falar com você. Creia nisso. Mas qual que é o propósito de quando nós temos um encontro com Jesus? Todas as vezes que Jesus tem um encontro conosco, queridos, há um propósito para isso. Agora eu quero falar dos propósitos dessas pessoas que tiveram encontro com Jesus. Vamos lá? A primeira pessoa que eu falei do encontro foi a samaritana. Foi quem? Samaritana. Então vamos lá. João capítulo 4, verso 39. Jesus fala com aquela mulher de Samaria. Depois você pode ler na sua casa, ali, estudar bem sobre isso, que é maravilhoso essa passagem. Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, que Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E depois que essa mulher tem um encontro, essa mulher faz algo. João 4,39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra que fez o que? Anunciou. É isso? Ou testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogá-lo que ficasse com eles. Ele ficou ali 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam: a quem? A mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quando Cristo tem um encontro com essa mulher, ela reconhece que Ele é Cristo, conhece o poder, ela tem algo ali nesse encontro com Cristo, mexe no coração dela. Existe uma alegria no coração dessa mulher, na qual ela diz: isso não pode ficar só por mim. O que ela faz? Ela corre para a sua cidade e começa a evangelizar aquela cidade, falando: eu encontrei a Cristo, eu encontrei Ele, venham comigo. E ali eles recebem a Cristo. Cristo fica 2 dias naquele lugar, ele prega o evangelho, e aquela cidade, queridos, recebe a Cristo por um encontro que teve entre essa mulher e Cristo. Qual foi o propósito de Cristo com essa mulher? Evangelizar. Essa mulher recebeu a Cristo, mas houve um propósito. Qual o propósito? Eu vou passar para a frente. Aquilo que eu recebi, eu vou falar. O amor que eu recebi, o perdão que eu recebi, eu vou falar para as outras pessoas.
propósito do encontro com essa mulher foi: evangelize, fale de mim, não fique só para você. E a minha pergunta para você é essa: você recebeu, você teve um encontro com Ele, um encontro com propósito, o que você está fazendo daqui para frente? Segundo encontro foi com quem? Maria Madalena. Olha, uma mulher que saiu 7 demônios dela, uma mulher que era rejeitada. Nós temos a primeira mulher, que era a mulher que já teve 5 maridos, rejeitada pela sociedade, abandonada. Cristo tem um momento com ela, ela vai, recebe o perdão, recebe a alegria, vai e começa a evangelizar e começa a ganhar a sua cidade para Cristo. Aí nós temos aqui Maria Madalena, a mulher que tinha 7 demônios, que começa a estar com Cristo. Olha só, queridos, vamos comigo aqui só para você ver quem é essa mulher. Marcos capítulo 15, verso 40. Marcos 15, 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras. Aqui quando Jesus está, queridos, para ser crucificado. Mas vamos falar dela aqui, de Maria Madalena. Lucas capítulo 8, verso 1. Lucas 8, 1. Perdão. Não é esse aqui não. É João 20, 11, queridos. João 20, 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem busca? Ela, cuidando que seja um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, diz-me onde você pôs, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e o que ele tinha dito. Amados, olha só como que Deus faz as coisas. Primeira mulher, uma mulher da samaritana, abandonada, Jesus a usa para o evangelismo. Nós temos aqui Maria Madalena, uma mulher que era possessa por 7 demônios. O primeiro encontro que Cristo tem é com quem? Meu Deus, com quem, queridos? Primeiro encontro com essa mulher, uma mulher rejeitada, abandonada, possessa. Jesus Cristo vem ter um encontro com ela, traz libertação para ela. E aí Jesus ressuscita, tem um encontro com ela e fala assim: agora vai e anuncia. Olha o propósito. Qual o propósito que você teve um encontro com Jesus? Foi para ser um agente secreto do Senhor? Só você que é crente e só você que sabe, ninguém mais? Agente SSS, 3 S, salvo, sentado e satisfeito. Eu sou um agente SSS. O que significa? Salvo, sentado e satisfeito. Não preciso de mais nada. Ninguém precisa saber quem eu sou. Não preciso evangelizar, não preciso. E aí nós temos aqui o endemoniado de Gadareno. 2.000 demônios. Foi liberto pelo Senhor. E após ser liberto pelo Senhor, olha o que ele fala. Marcos capítulo 5, verso 18, por favor. Marcos 18. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, está aqui na palavra? Não. Então ele foi e começou a fazer o quê? A anunciar, a proclamar em Decápolis
tudo o que disse e que Jesus fizera, e todos se maravilharam. Jesus traz libertação para esse endemoniado. Ele fica tão feliz, ele fica tão alegre com o que Deus trouxe para a vida dele, da libertação, que diz: Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu entrar nesse barco, deixa eu te acompanhar. Jesus fala assim: não, vai lá onde da sua cidade, vai para a tua casa, vai para os teus parentes e anuncia o evangelho ali. E aí o que ele fez? Ele foi e começou a dar testemunho, porque as pessoas olhavam e falavam assim: você não era aquele que estava lá nos sepulcros? Sim, sou eu, mas Jesus me libertou. Não era você que andava amarrado? Sim, mas Jesus me libertou. As pessoas viam o testemunho vivo na vida desse homem do que Jesus Cristo tinha feito e falaram assim: eu quero esse Deus que você serve, porque se ele trouxe libertação para você, vai trazer libertação para mim também. Você viu o outro propósito desse encontro? E aí nós temos o outro encontro, que foi Saulo. Queridos, 1 Coríntios capítulo 9. Verso 16. 9:16, 1 Coríntios 9:16. Que diz assim: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo para todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei, fiz de mim fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Me fiz de tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcancei. E todo aquele que luta de tudo que se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ser reprovado. E aí Jesus tem um encontro com Saulo, prepara Saulo e envia Saulo para pregar o evangelho. Aquele que perseguia a igreja, aquele que prendia os cristãos, agora é perseguido, agora é preso, mas ele fala do evangelho, ele prega o evangelho, ele anuncia o evangelho. O propósito do encontro de Jesus com Saulo é: vá e anuncie as boas novas. E a minha pergunta para você, o louvor já pode subir, por favor. A minha pergunta para você é: qual o propósito do encontro que você teve com Jesus? Qual o propósito? Qual libertação Jesus trouxe para a tua vida? A palavra, queridos, eu quero que você abra Lucas capítulo 7, verso 40, por favor. Sabe por quê, amados? A gratidão de quem tem seus pecados perdoados e são libertos por Jesus. Existe uma diferença. Existem pessoas que estão na presença de Deus, elas têm uma paixão tão grande por Jesus. Elas não abandonam Jesus. Os escândalos não fazem ela abandonar Jesus. A traição não faz ela abandonar Jesus. A decepção não faz ela abandonar Jesus. Os amigos não fazem ela abandonar Jesus. O dinheiro não faz ela abandonar Jesus. Sabe por quê, queridos? Vem comigo na palavra. Lucas capítulo 7, verso 40. Isso se resume em gratidão. Olha só. O próprio Jesus dizendo. Lucas 7, 40. Respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores.
Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz, pois, qual desses o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. Voltando para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste águas para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, e esta, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A diferença. Essas pessoas que eu acabei de ler na palavra de Deus, eram pessoas que eram rejeitadas, abandonadas, sofridas, e que tiveram um encontro com Jesus, e que tiveram a sua vida mudada, os seus pecados perdoados. Elas sabiam da onde Jesus a tirou. Eu digo para você, da onde Jesus me tirou, e porque que eu sou apaixonado por Ele. Eu sei da onde Ele me tirou e me salvou, para mim amá-lo e não abandoná-lo por qualquer coisa. Essa é a diferença desses homens, talvez por alguns de nós que aqui estamos, que achamos que somos super, que não precisamos de perdão, ou não merecia. Agora, aqueles na qual sabem da onde Jesus o tirou, esses são apaixonados e são gratos a Deus por onde Ele tirou ele. E eles transformam essa gratidão, queridos, em uma missão. Qual missão? Falar do amor dele para os outros. Assim como Ele me perdoou, assim como Ele me amou, eu quero que você seja perdoado, eu quero que você seja amado, eu quero que você seja curado, porque Ele fez isso na minha vida. Gratidão. E você foi escolhido para ter um encontro com o Senhor hoje, aqui. E você não pode, lá no céu, espero que seja no céu, não no inferno, chegar e falar: Deus, eu não tive a oportunidade, Deus, eu não ouvi falar. Hoje, vou deixar até na agenda sua aí, para depois, quando chegar lá, Deus vai estar anotado, tá? Não que eu quero pressionar você. Setembro 17, 11 horas, 9 minutos e 35 segundos. Você ouviu, pronto, falei, tá escrito. Tem oportunidade. E você que aqui está, que já conhece a Jesus, que anda com Jesus, que aceitou Jesus, que fala que é cristão, qual o seu posicionamento hoje? Depois do seu encontro com o Senhor, qual é o seu posicionamento hoje? Volto a repetir, questionar você. Depois do seu encontro com o Senhor, qual é o seu posicionamento hoje? João capítulo 15, verso 16 diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto me pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Foi Jesus que te escolheu. E a pergunta que eu faço para você hoje: você vai aceitar o ID do Senhor? Novamente, hoje você vai aceitar o ID do Senhor, ou você continuará sendo um salvo, sentado e satisfeito? Que essa pergunta fique no teu coração, mas que o teu coração ele venha estar ferido hoje, que essa palavra realmente confronte os nossos corações, porque se Ele muito me amou, se Ele muito me perdoou, queridos, eu tenho que amá-lo sobremodo, e eu tenho que fazer e respeitar e fazer e honrar o ID dele sobre a minha vida.
de ir e falar do amor de Cristo. Qual o nosso posicionamento hoje? Qual? Vale a pena você estar brigando contra tudo e contra todos? Há uma cidade para ser ganha. E você pode falar assim: ah, mas eu sou um só. Essa mulher era uma só, samaritana, sem moral, sem credibilidade, difamada, e ela foi e anunciou. Esse endemoniado, rejeitado, possesso, ele sozinho anunciou e ganhou uma cidade. O Senhor marcou um encontro com você hoje, e nesse encontro Ele fala assim: vá. Feche os teus olhos, por favor.